A paz do Senhor, amém. Tô com a cara meio amassada que acordei há pouco, né? Só troquei a roupa da minha mãe, botei uma vitamina ali pra ela. Tomei um gole de café rapidinho. Minha mãe tá dormindo, daqui a pouco vou dar banho nela. Eu acordei com uma palavra onde Deus fala que a soberba precede, meu Deus, eu tô colheira. A soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. E a outra palavra que Deus me deu é: aquele que está de pé, cuide que não caia. Hoje eu acordei meio triste, tivemos 6 perdas em poucos dias de 6 membros, né? A igreja aqui está desde 2010. E desde 2010 eu tenho me entristecido com algumas saídas da igreja, porque depois chega ao meu conhecimento o estado que a pessoa está. Porque quando a soberba entra no coração, a pessoa não ouve mais ninguém. E é complicado, né, isso. Aí depois os outros chegam e falam: olha, tá assim, tá assado. Isso tem entristecido meu coração. E eu saber, né, porque foi o que Deus me falou, que não há mais nada que eu possa fazer, né? A única coisa que eu posso fazer é orar e deixar nas mãos de Deus, né? E é muito complicado eu entender que eu não salvo, eu não curo, eu não liberto, que essa é a função de Deus. Nós tivemos, desde 2010, nós tivemos diversas situações. Mas uma situação que tem me chamado muita atenção é da bebida, né? Me ensinaram na igreja que beber não é pecado. E o Espírito Santo me ensinou que beber é pecado, né? E nós tivemos um obreiro que eu pregava direto, irmão. E eu oro muito, eu jejuo toda vez que eu pregar, mesmo na minha igreja. Eu vivo em constante oração. E a minha oração é: Senhor, não deixa eu falar, que o Senhor fale. Eu não conheço essas pessoas, eu não sei o que elas vivenciaram durante o dia, eu não sei o que elas precisam. E é uma oração sincera que eu faço no meu quarto, porque eu sei que a palavra revelada, ela vem ao encontro, que Deus venha falar com essas pessoas. Então eu tenho muito medo de eu falar, eu procuro orar muito, né, para que a pessoa venha a ser alcançada através da glória de Deus. E nesse processo, eu me peguei quase um mês. Deus me dava, vamos supor, para pregar em Gênesis, né? Aí eu pregava em Gênesis. No meio da pregação, eu começava a falar que beber era pecado. E daqui a pouco, na outra vez, pregava em Jeremias. No meio da pregação, beber pecado. E eu comecei a orar, eu comecei a falar: Senhor, eu tô enfadando, né? Toda a pregação, o Senhor me dá um negócio no meio da pregação, no meio da pregação. No dia que eu falei isso para Deus, quando foi no outro culto, eu preguei, ela estava no meio da pregação, do nada, minha boca se abriu. E falando que beber era pecado. E aí um obreiro veio e falou assim: poxa, pastor, eu não acho que beber é pecado. Aí eu até estranhei, né? Porque eu falei: poxa, o senhor ficou doente, né? O senhor sabe que essa doença que o senhor tem, eu ia falar, é proveniente de bebida, né? Mas tentei amenizar, acho que o problema tá aí, eu tentei amenizar, né? Que eu falei assim: pô, essa doença aí, o senhor sabe que não pode beber, né? Essa pessoa veio pra cá, praticamente em estado terminal. Nós oramos, eu clamei muito, irmão. E quando ele foi lá fazer os exames para operar, o médico virou para ele e falou assim: olha, seu fulano, eu não sei lhe explicar, né? Mas ele tinha perdido os rins, tinha 4% num rim e 6% no outro. Teria que botar aparelho na casa toda para estar cuidando, né? E ia ter que fazer um hemodiálise direto. E quando chegou lá, depois que nós oramos, crente de anos, irmão, praticamente desde os 20 anos, crente velho, é isso que assusta. E o médico virou e falou: olha, eu não sei explicar, mas seus rins estão restaurando. O senhor não vai precisar operar, né? E cortou, tirou um monte de remédio, ou seja, começou um processo de cura. Aí o que o cara pensa?
Se Deus está me curando, né? Então eu vou continuar na obediência. Não, continuou bebendo. Então não tem, às vezes uma cura não acontece completa. Deus não completa a obra, não é culpa de Deus, porque Deus é Deus de começo, meio e fim. É por causa da desobediência, né? E a pessoa veio e falou, não, eu não concordo, eu não acho que beber é pecado. E saiu da igreja, é um direito que ele assiste. Podia continuar achando que beber é pecado, não, que beber não é pecado e continuar na igreja, né? Mas é como eu falei agora há pouco, eu não sabia. Eu não sabia. Nunca ia passar na minha cabeça que alguém que perdeu os 2 rins estivesse bebendo, né? Crente da casa do Senhor, obreiro da casa do Senhor, nunca ia passar, né? Então não é eu falando. Tem que entender, porque eu preciso deixar bem claro, eu não sabia. O Senhor está me contando agora. E eu ainda falei assim, agora eu entendi, porque eu cheguei a falar, Senhor, o Senhor está me dando uma palavra no meio da pregação, minha boca se abre e começa a falar que beber é pecado, né? Então que o Senhor venha falar lá, né, com ele, porque o Senhor já me usou, ele sabe que eu não sabia. E saiu da igreja. A igreja está aqui desde 2010. Tivemos um outro obreiro que eu pregando direto na igreja, irmão. Do nada, como eu falei, beber é pecado. Eu falei, meu pai, eu já fico agora, eu já tô mais consciente. Quando eu fico repetindo muita coisa, eu falei, caramba, já tô até vendo, tem alguém aqui fazendo isso, porque minha boca tá se abrindo no mesmo lugar, né? E aí daqui a pouco não deu outra, né? O obreiro foi pregar mesmo, no meio da pregação, né? Mesmo vendo a pastora dele pregando, numa igreja que é jovens, a maioria são adolescentes, né? A mais velha fez 19 agora, tudo para baixo, a maioria, né? Beber não é pecado. Aí eu comecei a orar, né? Eu falei, Senhor, eu fiquei, foi 2 meses com um jovem, que até os 10 anos de idade, já tinha bebido tanta bebida que até eu que bebia eu não conheço. Bebida saia não sei de quê, saia de velha, uns nomes assim esquisitos. Né? Fiquei, foi quase 2 meses falando com ele para ele entender que beber era pecado. Ainda mais que ele é uma criança, olha a mentalidade já dele, né? Dentro da comunidade, dentro de comunidade, crianças de 8, 9 anos se oferecem para homens de 30 anos, irmão. Tem que tomar muito cuidado com o que se é pregado no altar, né? E bebem, usam drogas. É muito complicado ganhar essas almas. E eu ali falando, aí ele foi e falou, beber é pecado. Eu falei, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa, né? A igreja tá aqui cheia, todo mundo ouviu que beber não é pecado. E como é que é isso, né? E aí na hora veio na minha mente, ele tá errado. Porque se a doutrina da igreja é essa, e ele é obreiro da igreja, ele não pode pegar o microfone e contradizer o que está sendo ensinado pelos pastores. Ele pode discordar? Pode. Ele pode não concordar? Pode. Mas ele pode ficar bebendo lá, né? Apesar que ele não bebe, ele só estava discordando. Só que eu já estava tendo problema também com alguns, vamos deixar assim, adolescentes, por quê? Eu falava uma coisa e o adolescente quicava comigo. Só que eu orando, aí Deus me deu, que ele já estava com esse adolescente já. Eu falava uma coisa, tipo, ó, tem que chegar na hora. Líder não chega atrasado. Preparando o jovem, né, para o ministério do jovem. Líder é o primeiro a chegar, o último a sair. E ele ia lá, falava que não, que é para chegar atrasado mesmo, que não sei o quê. Ou seja, o que eu estou vendo aqui é uma rebelião, né? E eu fui, quando tudo isso veio na minha mente, eu peguei, eu falei, ó, você vai pregar tal dia, porque é homem de Deus, né? Mas no meio da pregação houve algo errado, beber é pecado, e, né? Eu já dei aula dominical aqui falando sobre isso, não é de hoje que eu dou aula dominical, mostro na Bíblia. Fora, né, os testemunhos espiritual, eu mostro na Bíblia que beber é pecado. Eu mostro na Bíblia, é uma apostila dessa grossura. E ele foi direto, no final, ele foi direto ao meu esposo para falar, pastor João, me mostra aqui, me mostra na Bíblia onde
beber é pecado. E o João se enrolou um pouco. Aí ele veio, né, falar comigo, eu estava no altar, ele botou a Bíblia dele no altar, ele bateu e falou, me mostra aqui, pastora. Né, pelo semblante, ficou bem claro que isso é que me dói, cara. Você ajudar as pessoas e as pessoas pagar o bem com o mal. Isso aí tem... Isso aí tem me cansado, porque... Tava falando com meu esposo agora, eu falei, não sei que mistério é, amor. Que eu era membro e eu tava embaixo de muita perseguição. Muita perseguição mesmo. E aqui em cima da minha casa mora uma menina chamada Patrícia. E eu falei para ela assim, Patrícia, nós congregávamos juntos. E eu falei assim, Patrícia, se quebrar um copo na igreja, as pessoas falam pro pastor que foi eu. E ela ficou me olhando, né? Aí teve um ensaio, eu não sou de faltar ensaio, não sou de faltar nada, eu sou muito pontual, não porque o homem me ensinou, porque o Espírito Santo me ensinou. Eu sempre fui muito certinha desde de membro, porque eu ouço a voz de Deus e a voz de Deus me corrige o tempo todo, né? E eu... Mas nesse dia eu vejo a mão de Deus que ela passou e falou, Márcia, vai ter ensaio, você vai? E eu falei, pô, Patrícia, eu não vou poder ir, eu tenho que cuidar da minha mãe, não sei o que aconteceu, mas eu não poderia, eu cuido da minha mãe há mais de 20 anos, eu não poderia ir, coisa que raramente Deus tem cuidado e zelado pela minha mãe com o maior carinho, para que eu possa fazer a obra dele. Ele falou que enquanto eu cuidasse das coisas dele, ele cuidava da minha casa, ele tem feito isso, ele tem sido fiel com a palavra dele, eu tenho procurado tentar ser também fiel com a minha palavra em relação a Deus, em relação a ele, mas nesse dia eu fiquei. Passou uns dias, ela veio, a Patrícia, que mora aqui em cima, ela veio e falou assim, Márcia, você tem razão. Aí ficou me olhando, eu falei, o quê? Márcia, aconteceu isso e isso, eu não me recordo agora. E uma pessoa, ela não quis me dizer o nome, levantou e falou, foi a Márcia. Só que na hora eu me lembrei, na hora que a pessoa falou, eu lembrei, ou seja, Deus mostrou em visão do passado, se chama visão do passado, vem de repente assim, você lembra. Eu batendo no teu portão, te chamando e você dizendo que não ia poder ir, que ia cuidar da sua mãe, ou seja, você jamais poderia ter feito isso porque você não estava lá. E, e eu tava falando com meu esposo isso. Eu falei, eu não sei, eu sei que era muita perseguição, muita coisa. E eu membro, né? A glória de Deus já cheia de unção. Hoje eu entendo que eu não preciso de carteirinha para ter intimidade com Deus, para ter unção, para repreender os demônios da minha casa. Eu não preciso de carteirinha. Carteirinha é só uma honra diante dos homens que Deus dá, né? Mas acho que a maior honra é a unção que vem do céu, é a unção de Deus. Essa unção existe na minha vida para a glória de Deus. Tem gente que me chama de fanática, sou, glória a Deus. Tem gente que acha que eu sou rígida demais, sou, glória a Deus, porque eu não tenho um compromisso com o homem, eu tenho um compromisso com Deus. Depois de Deus é que eu venho ter o meu compromisso com o homem conforme o que ele fala, né? E eu falando com Deus, eu chorando, comentei agora com meu esposo. Falei, eu chorando, falando, Senhor, que tanta perseguição, que tanto disse-me-disse, que tanta calúnia, eu não estou aguentando. E eu ouvi a voz suave do meu Deus no meu ouvido, nítida e clara. Ele falou assim, estou te colocando no lugar da mulher adúltera para ver quem vai atirar as pedras. Deus me trouxe isso ontem, a lembrança, e eu estava falando aqui. Ou seja, a igreja é uma peneira, onde nós somos peneirados todos os dias, nós somos provados todos os dias, nós somos ensinados. No lugar de todo ser humano, de todo filho de Deus, é dentro da casa do Senhor, aprendendo, sendo corrigido, para ter um crescimento espiritual, emocional, para sermos curados, né? E processo de libertação, sempre estaremos em processo de libertação para sempre, até o grande dia. Quando estivermos prontos, Deus vai fazer conosco igual Enoque, vai nos tomar para si, quando estivermos prontos e se nos deixarmos ser moldados por Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio, o direito de deixar Deus trabalhar na nossa vida e o direito de fazer o que a gente quer fazer, né? E o obreiro, voltando, o obreiro bateu na Bíblia, falou, me deu uma olhada assim, né? E ali eu comecei a contemplar a soberba. E ele falou, me mostra na Bíblia aonde está escrito que beber é pecado, né? E eu falei para ele, olha, eu dou aula dominical, você não estava aqui quando eu dei a aula dominical,
que tem, e eu vou estar trazendo domingo. É uma apostila desse tamanho, irmão. Acho que são, eu boto assim exagerado, mas eu acho que são 6 folhas, onde só Bíblia praticamente, né? Praticamente é só Bíblia, são passagens da Bíblia do Velho Testamento, do Novo Testamento, onde mostra que beber é pecado. A palavra, a letra, ela mata, porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus te revelando, você muda a Bíblia a teu favor, né? E quando chegou no tal domingo, eu fui dar aula sobre beber é pecado, não preciso dizer que a pessoa não apareceu, né? Então ficou bem claro quem é você para me ensinar alguma coisa. Quem é você? Quem sou eu? Uma mulher de 1,49 m, né? Que Deus constituiu pastora, mas quem sou eu, né? Ou seja, vai continuar por aí pregando que beber é pecado, né? Eu particularmente acho que se a pessoa quer pregar que beber não é pecado, eu acho que o melhor lugar seria ir na boca. Na boca de fumo, né? Porque lá todo mundo bebe, então todo mundo ia ficar à vontade para continuar bebendo. Né? E nós tivemos também aqui um diácono que um dia ele falou que, pastora, você nunca usou droga, não tem nenhum problema usar cigarro de maconha. Né? Então isso são os obreiros da casa do Senhor. Eu falei, rapaz, a igreja é cheia de adolescente, pelo amor de Deus, nunca mais eu dei o microfone para ele, irmão. Nunca mais, porque já pensou, a igreja é cheia de jovens, esse diácono fala que maconha não vicia. Não, pastor, a senhora nunca usou droga, a senhora não sabe. Eu falei, rapaz, eu sei o que o Espírito Santo me disse, mas eu te convido a estar entrando comigo dentro da Vila Aliança. Nós vamos estar fazendo um evangelismo lá, mas eu vou até a boca e nós vamos perguntar para cada jovem que estiver lá, né? E nós vamos perguntar a cada um como for. Você usa cocaína, usa coisa? Vou me apresentar, eu sou a pastora Márcia, esse aqui é o diácono fulano, né? Eu quero fazer uma pergunta para você e eles vão nos responder. Tá bom? Porque para a glória de Deus, o lugar onde eu sou mais respeitada é no meio do tráfico. Lá eu sou a pastora Márcia. Amém? Posso não ser respeitada às vezes dentro da minha própria igreja, mas na boca, nas igrejas que eu sou chamada para pregar, eu sou a pastora Márcia. A respeito, porque tem que haver respeito com a sua liderança, irmão. Tem que haver, pode discordar? Pode. Agora não pode faltar com respeito, né? Porque a unção que há sobre mim, ela vem de Deus. Isso significa que Deus está com as suas mãos sobre a minha vida, né? E nós fomos até lá e... Não, nós não fomos. É lógico, não precisa dizer que eu falei, nós vamos perguntar como começou o teu vício. E ele... E a maioria começou com cigarro de maconha. A palavra que Deus me deu hoje é para tomar cuidado com a soberba. Porque com certeza virá a queda. Amém?